todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, a aula de hoje, nós vamos estudar o método das tensões de nó ou análise nodal, ok? Então, o método das tensões de nó consiste em escrever as correntes em função das diferenças de potencial, por isso, a análise nodal, porque nós estamos analisando um determinado nó. Quando se analisa um determinado nó, normalmente se aplica LKC, Lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, a soma algébrica das correntes em um nó é nula. Então, só que a intenção, normalmente quando se utiliza o método da análise nodal, é determinar o potencial naquele nó. Por isso, se escrevem as correntes em função das diferenças de potencial, ou do potencial em um determinado nó. Então, verifiquem, por exemplo, o nó em análise aqui no gráfico, que é o nó 2. Então, existem três correntes associadas a esse nó. Corrente I1, I2 e corrente I3. Como que eu posso escrever a corrente I1 em função da diferença de potencial? Bem, a corrente I1 também é a corrente sobre o resistor R1. E a diferença de potencial sobre o resistor R1 é V2 menos V1. E a corrente sobre um resistor, a gente sabe que é a diferença de potencial dividido pela sua resistência. Exatamente. Então, I1 vai ser V2 menos V1 sobre R1. E 2, também é a corrente sobre um resistor, no caso o resistor R2. Qual é a diferença de potencial sobre o resistor R2? É V2 menos R2. E de acordo com a lei de Ohm, a corrente nesse resistor é essa diferença de potencial dividido pela sua resistência. Daí a equação I2 é igual a V2 menos V3 sobre R2. E por fim, a corrente I3 é a corrente que circula através da reatância capacitiva. Então, a diferença de potencial sobre a reatância capacitiva é V2 menos V0. Se V0 for o ponto em que eu coloquei a minha referência do circuito, esse potencial é nulo, eu podia representar somente por V2, dividido pela reatância capacitiva, né? XC. No caso, a impedância da reatância capacitiva é menos JXC. Antes de nós partirmos para um exercício, vamos só relembrar um conceito, né? Sempre que eu não sei o sentido da corrente, eu considero que essa corrente está saindo do nó. Então, aqui nós temos um exercício. Utilizando o método das tensões de nó, determine o fasor de tensão V. Então, vamos à solução desse exercício. Então, esse exercício aqui eu posso, através da obtenção de uma única equação que envolve a variável V, que é o fasor de tensão sobre a associação paralelo da fonte de corrente, o resistor, a reatância capacitiva e a reatância indutiva, determinar o valor desse fasor. Então, a equação é menos 10, a corrente da fonte. Estou considerando ela entrando no nó, ela está negativa. E aí eu tenho agora as correntes que estão saindo do nó, que é a corrente sobre a resistência de 5 ohms, V sobre 5. A corrente sobre a reatância capacitiva, V sobre menos J, 20 sobre 9. Mais a corrente sobre a reatância indutiva, V sobre J5. E a corrente sobre o resistor de 20 ohms, que é V menos a tensão da fonte, 100 com a fase de menos 90, dividido pela resistência. Bem, uma única equação e uma única incógnita, eu consigo resolver e determinar quem é o meu fasor de tensão. Então vamos a mais um exercício. Utilizando o método das tensões de nó, determine os fasores de tensão V1 e V0. Então aqui eu vou aplicar análise nodal a esse nó, que é o nó comum aos resistores de 60 ohms, 40 ohms e a reatância indutiva de J 40 ohms. A corrente que circula sobre a reatância indutiva é V1 menos 100 sobre J 40,
mais a corrente que circula sobre a resistência de 40 ohms é V1 sobre 40, e a corrente que circula pela associação entre a resistência de 60 ohms mais a reatância indutiva J20 é V1 sobre 60 mais J20. Então, uma única equação com uma única incógnita, V1, eu determino o valor de V1. E V0 pode sair através do conceito de divisor de tensão. Então, utilizando aqui o conceito de divisor de tensão, eu determino o valor do fasor de tensão V0. Então, vamos a mais um exercício. Então, o exercício pede: utilizando o método das tensões de nó, determine o fasor de tensão V0. Então, pausem o vídeo e depois vamos à solução. Vamos lá, vamos à solução então desse exercício. Então, aqui está simples, né? Eu vou aplicar análise nodal ao nó que é comum ao resistor de 6 ohms, a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Só um detalhe que tem que ser levado em consideração. Essa fonte menos J8, perceba que ela está no semiciclo negativo. Ó. Eu tenho menos e mais, menos no terminal superior e mais no terminal superior. Então, quando eu for escrever a equação, eu tenho que levar em consideração que eu estou no semiciclo negativo. Então, está aqui, ó. A corrente que circula pela reatância indutiva é V0 menos a tensão da fonte sobre J2. Mais a corrente que circula pelo resistor de 6 ohms é V0 sobre 6. E a corrente que circula pela reatância capacitiva, né, é V0 menos o valor da tensão, que fica mais. Então, fica V0 mais menos J8 sobre menos J4. Então, essa é a corrente que circula pela reatância capacitiva, igual a zero. Então, tem que tomar muito cuidado quando encontrar uma situação como essa, né? E, resolvendo a equação, eu determino que o fasor de tensão V0 é 12 com a fase de zero. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.